Oiê, vamos falar da UERJ? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E no vídeo de hoje, para a gente poder entender um pouquinho mais de como que a UERJ pede as perguntas de espanhol para você, a gente vai analisar aqui hoje as perguntas que a gente teve. Na verdade, a gente vai analisar uma pergunta, né, só nesse vídeo, mas e tem outros vídeos que eu também vou analisar outras perguntas, que a gente tem da questão 23 da UERJ 2024, ou seja, o pessoal que fez a prova em 2023 fez justamente essas perguntas. Lembrando que sempre a gente vai ter uma interpretação de um texto. Pode ser que você precise ler o texto de forma completa, pode ser que você tenha que ler o texto parcialmente. Sempre bom lembrar também que as perguntas não são também combinadas com as partes de inglês, espanhol e de francês. Ou seja, se você está com dúvida na pergunta 23, não adianta você ir na pergunta 23 de inglês e achar que vai ser a mesma alternativa. Muito pelo contrário, são textos diferentes e inclusive a gente vai ter também com alternativas que são diferentes. Pode até ser que a gente tenha algumas alternativas que batam, mas não é regra. Então vamos lá. O que a gente tem aqui então na questão 23? El texto propone una reflexión acerca de cómo el hombre se enfrenta al tiempo. El fragmento que sostiene que el hombre puede tener control sobre cómo enfrentarse al tiempo es: A. Con los agobios de la era digital, la aceleración con la que vivimos no ha hecho más que aumentar. B. Sin mirar por donde vamos, corriendo como si el mundo acabara hoy. C. Somos nosotros los que decidimos correr o adoptar un ritmo más sereno. Y letra D. Vivir desesperadamente ocupados nos mantiene em uma excitação nerviosa permanente. Então, qualquer coisa que é mais infeliz dessa pergunta é que realmente a gente precisa ler o texto completo para a gente poder entender qual deles faz um resumo bom da pergunta, do que a gente tem do texto. Lembrando que não necessariamente a gente vai ter que fazer com que, apesar de essa ser a primeira pergunta que a gente tem dessa prova, eu sempre aconselho que você veja outras perguntas que perguntem sobre parágrafos ou linhas para depois você ter que ler o texto completo. Por quê? Porque pode ser que as perguntas 24, 25 e 26 sejam do parágrafo 1, 2 e 4, por exemplo. Vai ficar faltando o parágrafo 3 para você poder ler e que possa ser de uma pergunta ou que possa ser do texto completo, sendo que você já leu os parágrafos 1, 2 e 4. Então, é sempre bom você dar uma olhada em perguntas que primeiro são a respeito de parágrafos específicos e depois as perguntas que você tenha que ler o texto completo. Então, como a gente precisa ler o texto completo para poder conseguir achar a alternativa, vamos dar uma olhada no texto completo. Hacer las cosas más despacio y vivir feliz. En su libro publicado en 2004, Elogio de la lentitud, Carl Honoré explicaba que se percató de su adicción a la velocidad mientras hacía cola para embarcar. Aunque el avión no iba a salir antes, por mucha impaciencia que tuviera, se notaba ansioso y maldecía que la puerta de embarque no se hubiera abierto ya. Al darse cuenta de su estado, empezó a hacerse preguntas. ¿Por qué estamos siempre tan apresurados? ¿Es posible hacer las cosas más despacio? En su libro, que marcó tendencia en muchos países, citaba al médico Larry Dossey, que en 1982 hablaba de la enfermedad del tiempo para describir la creencia irracional de que el tiempo se aleja, no lo hay en suficiente cantidad y debes pedalear cada vez más despacio para mantenerte a su ritmo. Han pasado 4 décadas desde entonces y, con los agobios de la era digital, la aceleración con la que vivimos no ha hecho más que aumentar. Bajo el bombardeo constante que nos llega por las redes sociales, nos apresuramos a dar likes y a compartir mientras caminamos por la calle como zumbis sin mirar por donde vamos, corriendo como si el mundo acabara hoy. Y la pregunta a plantearnos es: ¿esa forma de vivir nos ha hecho más libres, más felices o tal vez más eficaces? La respuesta es no, como advertía Carl Honoré. Ya entonces, no olvidemos quién ganó a la carrera entre la tortuga y la liebre, a mientras que no apresuramos por la vida, cargando con más cosas hora tras hora. Nos estimamos como una goma elástica hacia el punto de ruptura. Optar por llevar una vida lenta por la slow life solo nos traerá beneficios. Las prisas son percepciones exclusivamente humanas. El mundo que nos rodea no es lento ni rápido, no está ocupado ni reposando. La vida simplemente fluye y somos nosotros los que decidimos correr o adoptar un ritmo más sereno. Absorbidos por las urgencias y los compromisos, el escritor surcoreano Ae Min-sunim señala que muchas veces no somos conscientes de que esos mandatos externos vienen en realidad de nosotros mismos. Cuando observo profundamente en mi interior para descubrir por qué llevo una vida tan agitada,
descubro que, en cierto sentido, me gusta vivir así de ocupado. La buena noticia, por lo tanto, es que también somos nosotros quienes podemos apagar ese interruptor y detener la carrera. Vivir desesperadamente ocupados nos mantiene en una excitación nerviosa permanente, lo cual facilita que nuestra mente se pueble de pensamientos angustiosos, del tipo: ¿lograré llegar a tiempo? ¿Me he olvidado algo importante? ¿Me habré equivocado en esto o en el otro? ¿Qué deben pensar de mí? ¿A qué vienen esas pulsadas en el corazón? ¿Estaré enfermo? Ante esa vorágine de pensamientos, Jaime Insulin recomienda que nos detengamos un momento para concentrar la atenção no presente e respirar fundo. Então o que a gente vai ter? Então temos toda essa premissa que a gente tem, então fazer as coisas mais devagar, de forma mais feliz, inclusive sempre procurando um motivo de como que a gente faz isso. Então o que a gente vai ter então aqui como as perguntas? Nas alternativas, a gente pode perceber que na letra A gente está falando tanto da era digital e também fazendo com que a gente tenha que essa aceleração tenha sido mais rápida. Não é isso que a gente tem realmente com que faz com que a gente tenha sobre o controle de como que se enfrenta esse tempo. Na letra B, a gente está falando mais uma vez do comportamento que a gente tem da sociedade e não como que a gente enfrenta essa demagogia do tempo. Assim, na letra D, a gente fala de mais uma vez de uma consequência de viver de toda essa forma. Então se a gente percebe que na letra C, falando que nós somos o que decidimos como que a gente pode adotar um modo de vida mais sereno e mais tranquilo, é como a gente tem que fazer de como se enfrenta o tempo. É a única alternativa que a gente tem que fala de como se combate essa forma que a gente tem de a gente falar de acerca de como que a gente tem um homem combatendo esse tempo. Então a letra C fica como alternativa correta. E você ficou com alguma dúvida ou essa pergunta não fez muito sentido e você marcou outra alternativa? Escreve aqui nos comentários por gentileza. Então, o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui, espero que você tenha um bom dia e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!